Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu irei te mostrar formas de como usar vírgula na redação do Enem e eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira forma que a gente usa é nunca separar sujeito de predicado. Acho que vocês já ouviram muito isso. Por exemplo, na frase, a criança contou a novidade. A criança é o sujeito e contou a novidade é o predicado. Então você nunca pode colocar a vírgula depois de a criança, por exemplo, porque a criança é o sujeito e o resto da frase que eu acabei de citar, contou a novidade, é o predicado. Então você não pode colocar uma vírgula depois de a criança, beleza? E lá no Enem, por exemplo, quando você vai falar do governo, o governo deve fazer tal coisa, você não pode colocar, por exemplo, o governo deve fazer campanhas. Você não pode colocar depois de o governo a vírgula, porque o governo aqui nessa frase é o sujeito e deve fazer campanhas é o predicado. Você só colocaria vírgula se você estivesse evocando, fazendo um chamativo. Mas no Enem a gente quase nunca usa um vocativo, então você não vai usar vírgula depois de o sujeito, beleza? E a próxima regra é nos termos explicativos, que a gente usa vírgula. Por exemplo, se você vai citar o filósofo, aí você vai dizer, você primeiro diz o nome dele e depois você quer dizer o que ele faz. Se ele é um filósofo, se ele é um escritor. Então você vai colocar o nome dele, aí depois você coloca uma vírgula, fala o que ele é, por exemplo, filósofo brasileiro, escritor brasileiro, jornalista. Aí depois de você dizer o que ele é, explicar um pouco dele, você coloca uma vírgula no final. Aí esse termo ele é um explicativo, ele está explicando o que você disse anteriormente, ou seja, está explicando quem você falou anteriormente. Isso a gente usa muito, pelo menos eu, na conclusão. Quando eu vou falar, por exemplo, agente, eu digo o governo federal. Aí eu quero dizer quem é o governo federal, o que ele faz. Aí eu coloco governo federal, vírgula, digo o que ele faz e depois ao final eu coloco outra vírgula e continuo dizendo, continuo fazendo a minha proposta. Deve fazer tal coisa, entende? Então, eu também uso, além disso, eu uso no repertório. Quando eu trago, por exemplo, uma citação, aí eu coloco lá o nome do autor e digo um pouco sobre ele ou um pouco sobre a obra. Como eu estou explicando a obra, então eu coloco essa frase entre vírgulas, porque é um termo explicativo. A próxima coisa que a gente usa vírgula é através da enumeração. Como, por exemplo, quando a gente fala, o Ministério da Saúde deve promover ações de marketing em obras de arte, vírgula, tais como filmes, televisões e seriados. Então aqui eu estou enumerando, eu estou falando várias formas de como o governo poderia promover as suas ações. Então, como eu estou falando, é como se eu estivesse falando lápis, caneta, borracha. Então sempre a gente coloca a vírgula para separar, porque a gente está fazendo uma enumeração. Aí no Enem a gente usa muito quando a gente vai falar filmes, série, novela, aí sempre a gente coloca vírgula para separar cada um desses termos, beleza? E a outra forma que a gente pode usar também a vírgula é com o termo da regra do intruso, que é, por exemplo, quando a gente coloca o preconceito econômico agrava consideravelmente a inviabilização do contato aos filmes. Aí esse consideravelmente, ele é como se fosse um intruso, uma palavra intrusa, então a gente coloca lá entre vírgulas. Porque se eu tirar essa palavra consideravelmente, não vai mudar nada na minha frase. Só que eu colocando ela, eu trago um efeito muito bom e também eu mostro que eu sei usar vírgula. Então é importante, por exemplo, outra frase aqui também usando essa regra do intruso, eu poderia fazer. Essa mudança comportamental se deve majoritariamente à negligência das autoridades às falhas no âmbito escolar. Então esse majoritariamente eu coloco entre vírgulas, porque se eu tirar ele, eu colocar, ele não vai fazer tanta diferença, só que ele dá uma ênfase mais na frase, sabe? É importante você usar, por exemplo, infelizmente, geralmente, é importante também. Uma outra coisa também que a gente sempre deve usar vírgula é depois de conectivos. A maioria dos conectivos exigem uma vírgula, então sempre que você colocar ademais, você coloca uma vírgula depois. Desse modo, vírgula depois. Assim, vírgula depois. Sempre que você colocar um conectivo, você introduz uma vírgula depois de você colocar esse conectivo, beleza? A última forma que a gente pode usar a vírgula é em termos deslocados ou intercalados. Por exemplo, quando eu falo, o garoto jogou bola, vírgula, mas não se cansou. A frase normal aqui, sem eu ter feito nenhum termo intercalado. Aí agora eu vou usar um termo intercalado.
O garoto não se cansou, apesar de ter jogado bola. Vê como eu só mudei a frase, só desloquei o termo e já deixou uma frase tão mais intercalada, tão mais bonita. Parece que é até mais complexa do que a primeira. Você tem que prestar mais atenção para entender. Então, você fazer isso no Enem, você vai ganhar uma nota muito boa, porque vai perceber o quanto você tem o domínio do português e como você sabe usar as palavras e mexer elas, colocar para um lugar e outro e não perder o sentido da frase e usar a vírgula corretamente. Aí, por exemplo, quando a gente vai trazer para a redação em si, uma frase aqui. As sociedades modernas, vírgula, já que não costumam ser benevolentes, vírgula, estimulam a desigualdade. Esse termo que eu coloquei aqui, eu desloquei ele. Então, já deixou a frase muito melhor e parecendo muito mais complexa. Você precisa pensar um pouco mais para entender, prestar atenção e não uma simples frase, entende? Então, é importante você usar termo deslocado, só que também você tem que usar e saber colocar vírgula, porque se você não colocar a vírgula da forma correta, a sua frase dá um sentido diferente, então você tem que ter cuidado com isso. Se você for deslocar, só se você tiver certeza do que você está fazendo, porque você pode trazer um sentido diferente para a sua frase se você usar a vírgula de uma forma errada, beleza? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!